Olá, pessoal. O propósito desta gravação é tratarmos agora das causas suspensivas para o casamento. Quero recordar a vocês que as causas suspensivas, assim como os impedimentos, são limitações à vontade particular, o desejo de duas pessoas pretenderem se casar. Tá? Qual é a diferença dos impedimentos para as causas suspensivas, em que pese a semelhança existente entre elas, que se traduzem como limitações à vontade privada, de convolar núpcias. A diferença é que os impedimentos se assentam em questões de ordem pública, de interesse público, fundado no juízo ético da sociedade, e que, por isso, como o próprio nome revela, impedimentos impedem o casamento, proíbem o casamento. Já as causas suspensivas, apesar de serem também limitações à vontade particular, elas possuem uma densidade, uma dimensão muito inferior à das causas suspensivas, à dos impedimentos, certo? O propósito das causas suspensivas é preservar uma vontade particular de um dos dois indivíduos envolvidos que merece um amparo jurídico a ponto de restringir a vontade particular que leva duas pessoas ao casamento, mas de modo ou de uma dimensão, como eu falei, muito diferente dos impedimentos. Isso a gente vê muito claramente com a própria dicção do Código Civil, que no artigo que trata dos impedimentos fala não podem se casar, ou seja, estão proibidos, está proibido o casamento para as pessoas que venham a se colocar em uma das condições estabelecidas no rol legal. E nas causas suspensivas, ora, o caput se inicia dizendo não devem se casar. Percebam a diferença da linguagem utilizada. Enquanto que nos impedimentos nós falamos em não podem se casar, nas causas suspensivas nós tratamos da seguinte maneira: não devem se casar. São causas, então, que se afiguram como recomendações para que os indivíduos aguardem um pouco antes de manifestar o seu desejo, o seu interesse em firmar o casamento. Opa, então já tem uma outra característica que distingue os impedimentos das causas suspensivas. Enquanto que os impedimentos são causas que proíbem, por força de um interesse público, o casamento em todo e qualquer tempo, as causas suspensivas são fundadas em interesse particular, como eu disse, muito mais brando, então, é muito mais branda a restrição, e além disso, são causas transitórias. Elas suspendem a vontade particular por um certo período, mas isso não impede que lá em momento posterior os indivíduos venham a se casar. Então são causas assim transitórias. Por isso o código diz: não devem se casar. Ou seja, aguardem um pouquinho antes de firmar o casamento, tá? Qual é o desejo, então, de se aguardar um pouco? Evitar o que a gente diz, enfim, ser uma confusão ou patrimonial ou sanguínea das partes envolvidas, ou seja, da prole que venha a emanar deste casamento. O desejo é evitar uma conturbação, seja patrimonial, seja consanguínea, na constituição da prole que venha a emanar daquele casamento, tá? Pisa-se no freio, aguarda-se um pouquinho, espera-se que esta causa, que é transitória, se dissipe para que os indivíduos venham verdadeiramente a proceder ao casamento. Este é o desejo, meus caros, tá? Se os indivíduos, entretanto, quiserem se casar, podem, porque o código não diz não devem se casar, não podem se casar. O código diz apenas não devem se casar. Então, se é apenas uma recomendação, como toda e qualquer recomendação, apesar de ser normativa, a gente pode não acolhê-la, tá? Se isso vier a acontecer, se o indivíduo interessado não aguardar tal como o código estabelece, então este casamento poderá ocorrer, mas será considerado um casamento chamado de irregular, ou seja, existe uma repercussão para aquela vontade manifestada fora do prazo estabelecido pela lei. Qual é a restrição, qual é a repercussão, qual é o efeito que se emana de um casamento que deveria aguardar a dissolução da causa suspensiva, mas não aguardou? O casamento chamado de irregular, ele vai proporcionar aos indivíduos a aplicabilidade imponível, obrigatória, do regime da separação total de bens. Ou seja, eu posso me casar, mesmo que exista uma causa suspensiva, diferentemente do impedimento. Mas se eu me casar sem ouvir a recomendação legal, então aquela causa, ela haverá de oportunizar a imposição do regime da separação obrigatória e total de bens.